Eu me lembro que quando eu estava já no processo aguardando a consulta do médico, né? Porque assim, Deus foi movendo tudo de uma forma muito diferente, muito extraordinária, sabe? Eu não precisei comunicar, não precisei, eu comuniquei para Deus. E Deus ele foi agindo, foi abrindo portas, né? Mas teve um dia para mim foi muito forte, foi num domingo que eu saí do culto e decidi fazer um lanche. Aí a minha filha falou assim: "Mãe, e uma pessoa com anemia severa pode lanchar?" Falei: "Filha, eu senti vontade, eu vou comer um lanche." Eu tinha encomendado antes esse lanche, só que o lanche não tinha ficado pronto. E quando eu cheguei, as pessoas se apressaram em fazer o lanche. Nisso, saiu uma serva do Senhor lá de dentro. E ela falou assim: "Estende a tua mão." Eu estendi minha mão para ela. E Deus usou aquela mulher para mim de uma forma poderosa. E mais uma vez Deus falou ao meu coração dizendo assim: "Olha, por onde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei com você." E naquele momento, era o Espírito Santo preparando o coração da minha filha, que nunca tinha ficado sem mim, o coração da minha mãe, que também ouviu, e elas saíram, olharam para mim e disseram assim: "Você entendeu? Você vai ter que passar pela internação." No dia seguinte, eu tive que ir ao médico. Chegando lá, eu fui internada. E foram 11 dias. Eu e o Espírito Santo falando comigo. E Deus ia trazendo, assim, paralelos, sabe? Deus ia usando as circunstâncias para me instruir. Mas eu só consegui perceber e entender aquela instrução porque eu já conhecia a voz dele. E isso é que nós nessa geração precisamos. Conhecer a voz de Deus. E entender que Deus ele usa as circunstâncias para falar aos seus filhos. A gente muitas vezes pensa que Deus vem com uma voz de trovão. Muitos esperam raios, né? Muitos esperam trombetas tocando, mas nós que vivemos neste tempo, precisamos entender que Deus ele quer, na verdade, é um relacionamento. 11 dias fiquei internada, tive alta, e como é bom voltar para casa. Mas quando eu voltei para casa, eu voltei com um coração diferente, voltei com um ânimo novo. A minha visão acerca de muitas coisas mudou. Sabe, a sensação que eu tive dentro de mim foi que sabe quando você trabalha, a sensação que eu tive era de ter corrido atrás do vento todo aquele tempo. E se eu tivesse descansado mais, que se eu tivesse repousado mais, que se eu tivesse orado mais, buscado mais. Então, assim, a nossa perspectiva, assim, a minha perspectiva de reino me fez entender que o mais importante não é aqui, que eu preciso viver para aquilo que é eterno. Eu preciso viver hoje para construir uma vida eterna amanhã. E a gente vive nesse mundo com essa perspectiva, com essa visão. Né? A gente trabalha, constrói, edifica, mas quando a gente morre, tudo que foi construído aqui perece. Se for mal administrado, vai com o vento, na verdade. Né? E a eternidade não. Eternidade nós não conseguimos dimensionar, mas ela é real. Ela é real, ela existe. Né? E a nossa prioridade hoje deveria ser onde nós iremos passar a nossa eternidade. É para isso que nós deveríamos viver. Se nós vivêssemos para isso, nós amaríamos mais, oraríamos mais, cuidaríamos mais, dedicaríamos mais tempo e
e em vez de nos desgastar com tantas coisas, né? E voltei para casa, comecei um tratamento ambulatorial e aí eu tive que fazer várias ministrações de medicação. Aí teve um dia, esse dia marcou muito minha vida, que eu fui fazer mais uma medicação, né? E o médico que me atendeu na UPA, né? Foi esse médico que me atendeu quando eu estava ali doente. Então, quando ele abriu o meu prontuário que estava lá, ele abriu direto no meu exame de sangue, apareceu para ele. Aí ele falou assim, você está tratando uma anemia severa, né? Eu falei, Ele, então eu vou pedir um exame de sangue. E aí ele fez. Quando o exame de sangue chegou, ele olhou para mim e falou assim, uau, você já não está mais anêmica? Aquela anemia desapareceu. Aleluia. Com 3 meses, eu já tinha saído do quadro anêmico. Com 3 meses, o meu organismo ele tinha sido restaurado de uma forma extraordinária. O que eu quero te dizer, que o mesmo Deus que deu alta ao meu filho de uma queimadura gravíssima, com Aleluia. 12 dias, o mesmo Deus que curou a saúde dele, o mesmo Deus que abriu portas, o mesmo Deus que me resgatou, o mesmo Deus foi aquele que reconstruiu toda a minha medula óssea. Foi ele que restaurou, foi ele que tocou lá e tudo se fez novo, porque 3 dias você sair de um quadro anêmico, de uma anemia severa, né? Então, assim, eu entendi a mensagem de Deus, eu entendi que a enfermidade, na verdade, foi fruto do meu mau cuidado com o templo de Deus, na verdade. Não foi Deus que me colocou doente, eu fiquei doente porque não cuidei da minha saúde. Isso para mim é muito claro. Que o amor de Deus e o favor dele me livrou da morte. Mas ele me livrou da morte por quê? Porque ele confiou em mim uma obra que precisa ser feita. E ele acredita em mim. Ele acredita. Né? Porque se ele não visse no meu coração um coração disposto a obedecer, se ele não visse no meu coração um coração quebrantado, de repente eu teria morrido, porque eu ia voltar para casa. E uma coisa que Deus me ensinou também ali, naquele momento, porque a gente se preocupa com tanta coisa nessa vida, né? Se preocupa com tanta coisa nesse mundo. Eu fiquei internado 11 dias, minha filha teve que ir para a faculdade todos os dias. Minha filha teve que cuidar do pai, teve que fazer a comida, teve que aprender a se organizar sozinha. Meu marido teve que trabalhar. Minha mãe cuidou da Elisa para mim, ficou na minha casa. Todas as coisas continuaram acontecendo. Tudo seguia normalmente. Choravam, sentiam, mas isso faz parte do processo. Se eu tivesse morrido, eles continuariam vivendo. Entendeu? Porque a vida, ela prossegue. Né? E nós nos apegamos a tantas coisas e paramos de pensar naquilo que realmente importa, que é viver eternamente. E eu digo para vocês com convicção que Deus, ele é provedor de todas as coisas. Ele abre portas onde elas não existem. Ele opera sinais. Deus, ele não precisa da minha mão para me abençoar. Ele não precisa da minha profissão para me fazer prosperar. Ele não precisa do meu trabalho para me fazer ter alguma coisa. Porque é dele todas as coisas. Tudo é para ele. Se não for por ele, é melhor nem existir.